Seja bem-vindo ao podcast da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite. Estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Nós estamos no segundo trimestre do ano de 2021 e hoje, nessa lição, nós temos a lição de número 2, com o título Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Ainda damos continuidade aí a assuntos introdutórios dessa carta, como nós tivemos na lição de número 1. Nós vamos falar hoje sobre o agradecimento, a gratidão de Paulo, a forma como ele iniciou o tratamento para depois exortar a igreja de Corinto. O texto do dia é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. A oração do apóstolo Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. Por mais que nós vemos durante a carta repreensões e exortações ao apóstolo Paulo, mas na verdade é isso que a Bíblia nos mostra, que quando nós somos exortados, isso é uma demonstração de amor, isso é o cuidado, isso é o zelo de Deus manifestando através da vida do líder, através do apóstolo, através do pastor, através daquelas pessoas que são usadas por Deus para nos ensinar, para nos exortar. E Paulo também fazendo essa oração era uma forma dele revelar o amor que ele tinha pelos coríntios. E também quando nós somos exortados, como vai acontecer na carta, também é uma demonstração de amor. Tudo que Paulo faz demonstra esse amor pela vida dos irmãos. Antes de dar continuidade aqui à lição, eu vou entrar para a citação do texto bíblico que vai ser texto base para a nossa lição. Se você está me ouvindo no canal do YouTube, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais. Se você está me ouvindo no podcast, eu peço que você se inscreva nesse podcast ou assine, dependendo da plataforma que você está usando, e também compartilhe para que outras pessoas possam ter o conhecimento da palavra do Senhor. O texto bíblico base para a nossa lição é 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, e 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 16 ao 20. Se você está me acompanhando com a lição, você está aí na página do texto bíblico. Se você não tem a lição da CPAD, da classe de jovens, você pode pausar aí o podcast, o vídeo, e fazer essa leitura também aí na sua Bíblia. Então, após, nós vamos para o comentário introdutório, porque Paulo, ao iniciar a carta, ele faz saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios, assunto que nós vamos discorrer aqui durante a lição. O amor do apóstolo Paulo pela igreja fala mais alto do que a sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Também é algo muito importante que nós precisaremos observar durante o decorrer da lição para aplicar na nossa vida também, principalmente os líderes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto: a abundância dos dons espirituais. Então nós vamos iniciar na nossa lição, que como sempre, na maioria das vezes são 3 tópicos e em cada tópico 3 subtópicos. O primeiro tópico é saudações de Paulo à igreja, que está no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 1 até o versículo 3. O primeiro subtópico é Paulo se apresenta e justifica o seu chamado. Paulo inicia a carta fazendo saudações, como sempre em todas as suas cartas, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado segundo a vontade de Deus, graças e paz da parte de Deus seja convosco. Então sempre você vai observar nas cartas de Paulo a sua saudação. E só que nessa carta aos Coríntios, ele procura mostrar também que não trabalhava sozinho, que é algo muito importante. Ele fala do irmão Sóstenes que estava com ele. E o fato de Sóstenes estar com ele, que ele era chefe da sinagoga e que havia se convertido, que ajudou Paulo, Sóstenes que também
ajudou Paulo em outras ocasiões, ele defendeu Paulo diante do tribunal romano, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17. O que isso nos ensina? Quando Paulo mostra e cita que o irmão Sóstenes estava com ele. Nos mostra que, por mais que alguém seja de uma pessoa de extrema relevância, por mais que alguém seja uma pessoa extremamente usada por Deus, nós somos sempre corpo, vamos sempre precisar de alguém para nos ajudar. E o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, sempre fala daqueles que estavam ao seu lado, de Lucas, de Timóteo e de outros tantos homens que sempre o ajudaram. Nós precisamos de pessoas, porque a obra de Deus, porque o trabalho missionário, porque o nosso chamado não é para ser desempenhado como um só, como por uma pessoa só. Deus sempre quer que nós andamos com outras pessoas para que nós juntos, como igreja, como um corpo, nós possamos cumprir nossa chamada, cumprir o nosso objetivo. Como em outras cartas, Paulo também faz questão de defender o seu apostolado e a origem divina do seu chamado. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo ele cita no início da carta, na sua apresentação, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. E em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele fala, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Por que Paulo, em Coríntios, em Romanos, em Gálatas, ele faz questão de ressaltar a origem divina do seu apostolado? Ele faz essa defesa porque alguns falsos pregadores, falsos mestres estavam surgindo na igreja e estavam tentando manchar a imagem do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, porque ele não andou com Jesus como os demais. Mas o próprio apóstolo Paulo ele cita que ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é o relato da sua conversão em Atos dos Apóstolos capítulo 9. Então ele teve um encontro direto com o Senhor Jesus, Jesus chamou ele para ser apóstolo aos gentios, então ele faz essa defesa para provar que ele foi chamado por Deus, ele teve chamado de Deus para defender o evangelho, para pregar o evangelho diante dos gentios. Então Paulo ele faz essa apresentação demonstrando que ele é chamado apóstolo da parte de Deus e não de homem algum, é para tirar e para sanar dúvidas daquelas pessoas que estavam contestando o seu chamado. Porque uma coisa ela tem que ser bem clara nas nossas vidas. Se você tem um chamado de Deus, você tem que ser como Paulo, você tem que ter convicção, você tem que ter certeza daquilo para o qual Deus te chamou. Por que Paulo teve um ministério de sucesso? Por que Paulo, eu não digo ministério de sucesso pelo muito que se fez, mas porque ele cumpriu o propósito. O ministério de sucesso é quando nós cumprimos o propósito de Deus que ele estabeleceu. Porque Paulo, ele teve convicção daquilo que Deus havia falado com ele, até porque ele dizia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele tinha convicção de tudo que ele fazia era segundo a vontade de Deus. Ele se apresenta para justificar o seu chamado, porque ele tem certeza que Deus o chamou para fazer o que ele estava fazendo. O segundo subtópico dessa lição é o reconhecimento do chamado dos seus leitores. Paulo ele tinha uma característica própria para lidar com as igrejas. Ele sempre atuava de forma pedagógica, carinhosa e pastoral. O apóstolo Paulo ele começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja. Então Paulo ele faz a defesa do seu chamado, mas ele também reconhece o chamado daqueles para o qual ele está escrevendo. Então Paulo inicia a carta falando de forma positiva, assim como nós também lemos no Apocalipse, as cartas que o Senhor Jesus envia às igrejas da Ásia. Ele primeiro fala das questões positivas da igreja e depois ele fala daquilo que ele deseja que seja mudado, daquilo que deseja que haja arrependimento. E isso é um ensino muito importante para nós, porque Paulo ele começa falando das qualidades. Quantas vezes nós pecamos porque quando nós vamos exortar alguém nós só conseguimos enxergar o seu erro, não conseguimos ponderar, fazer de uma forma equilibrada e enxergar também as qualidades. Então Paulo está nos dando esse ensinamento poderoso. Quando ele olha para a igreja, ele vê que a igreja tem problemas, que a igreja tem situações que precisam urgentemente de correção,
mas isso não permite que Paulo feche os seus olhos para as qualidades daquela igreja. Então ele descreve primeiro o lado positivo da igreja, até mesmo para motivá-los, para mostrar para eles que ele reconhece que eles têm pontos positivos. Paulo, ele reconhecendo que a igreja tem as suas qualidades, e aí ele entra também com aquilo que era necessário, que era as repreensões, as exortações, que isso ele vai fazer ao longo da carta. Mas ele começa fazendo o elogio das partes, das qualidades, para que eles pudessem também compreender que eles têm valor diante de Deus. As recomendações que Paulo dá nessa carta são atuais para os nossos dias na igreja contemporânea. Por isso, a carta de Paulo aos Coríntios, ela tem um valor muito grande. Ela fala sobre muitos temas, sobre arrebatamento, ela fala sobre ressurreição, ela fala sobre casamento, né? Fala sobre santa ceia, forma de proceder. Então nós temos ali advertências e exortações que foram dadas àquela igreja para que nós também saibamos como proceder. Se nós olharmos atentamente, o reconhecimento de Paulo destaca a ação divina na vida da igreja. Porque, como disse, Paulo defende o seu chamado, mas ele também reconhece que os irmãos foram chamados, porque eles foram santificados por meio da obra de Cristo. Assim, somente eles poderiam exercer o chamado específico também por meio de ação de Cristo, porque eles foram chamados para servir na igreja de Deus. Então, por isso que quando Paulo ele reconhece que a igreja tem qualidades, quando ele reconhece, e até mesmo o fato dele exortar, é porque ele sabe que pode haver mudança, porque é Deus que age sobre a igreja, porque é Deus que santifica a igreja. Então ele é apenas um instrumento de Deus também para levar as pessoas ao arrependimento através da mensagem, através da exortação, do ensino, através dessa carta que ele envia a eles para que eles pudessem receber uma orientação da parte de Deus. Então, quando ele faz isso, é um reconhecimento de que a ação de Deus estaria sobre a igreja, trazendo eles para a vontade de Deus, para a santificação, para que a obra de Cristo fosse completa na vida deles, porque ele sabe que eles foram chamados para isso. E esse é o reconhecimento que ele faz do chamado de Deus para a vida da igreja. O terceiro subtópico é a saudação fraternal de Paulo. Quando Paulo, nós lemos em praticamente, como já disse, todas as suas cartas, ele faz a saudação inicial e ele deseja a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça não era simplesmente uma palavra de saudação, assim como nós chegamos para alguém e desejamos bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando Paulo deseja para eles graça e paz, a graça naquele período tinha um contexto, tinha um peso, um significado muito forte, muito profundo. A graça não era simplesmente uma palavra de salvação, ela tinha um significado que remete à livre dádiva de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem o efeito da graça diante das dificuldades, injustiças, sofrimentos por amor ao Evangelho. Porque a graça de Deus, ela não somente, porque quando nós falamos de graça, nós lembramos do nosso processo de salvação. Quando nós falamos de graça, nós lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós lembramos que nós não merecíamos ser salvos e Deus nos salvou. É um presente, é uma dádiva de Deus. Mas é abrangente também, porque Paulo fala a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, a graça, além de operar a salvação, a graça ela nos ajuda a vencer as adversidades por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. Então, quando Paulo deseja a eles graça, eles já foram alcançados pela graça de Deus. Mas quando ele diz graça e paz, ele está desejando que a graça de Deus continue operando para que eles possam ser fortalecidos nessa graça e pela graça de Deus eles possam vencer. Porque a graça salvou eles para que eles pudessem receber a salvação em Cristo Jesus pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Eles não tiveram mérito nenhum, mas a graça de Deus foi sobre a igreja, está sobre a igreja, e aí eles receberam salvação pela graça de Deus. Mas para que eles continuem na caminhada, para que eles continuem vivendo dia a dia a sua vida com Cristo, também é necessário a graça, porque sem a graça nós não conseguiremos orar. Sem a graça de Deus manifesta nas nossas vidas, não conseguimos viver uma vida prática de devoção e adoração a Deus. Então, por isso ele deseja graça,
sendo derramada sobre a vida dos irmãos. E além de desejar graça, ele deseja também paz. E paz também não é simplesmente a paz como o mundo conhece, como o mundo entende, que é uma paz somente na ausência de guerra, somente uma ausência de luta, somente a ausência de problemas. Mas a paz que a Bíblia nos ensina, que o próprio Senhor Jesus disse, né, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá, ela representa a prosperidade integral do ser humano, em especial a sua vida espiritual. Então essa paz é uma paz de satisfação plena, é uma paz em que nós encontramos em Deus a satisfação da nossa alma. Por isso nós encontramos paz, por isso nós encontramos tranquilidade, por isso nós descansamos no Senhor. Portanto, graça e paz, essa graça e essa paz seria muito benéfica na situação de tensão e de conflito em que a igreja estava vivendo. Quando Paulo deseja graça e paz, era não somente uma palavra de saudação, mas Paulo também está rogando a Deus que a igreja seja abençoada com essas virtudes do Senhor. Vamos agora para o segundo tópico. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9. O primeiro subtópico, Paulo era grato pela conversão dos coríntios. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em nós o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então nós temos na nossa oração várias fases. Nós oramos, na oração nós adoramos a Deus, conforme a própria oração Pai Nosso que Jesus nos ensina, né? Ele começa dizendo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então ele começa exaltando o Pai, enaltecendo o Pai. Tem um momento de pedir perdão pelos pecados, tem um momento de pedir pelas necessidades, que é a petição, as necessidades físicas, arrependimento. Tem uma parte da oração que é intercessão, é você orar pelos outros, é você orar pelo seu próximo. Então, quando nós nos dedicamos nesse momento da oração de orar pelo outro, quando nós fazemos a oração de intercessão, que Paulo também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, ele diz que nós devemos orar por todas as autoridades, por todos os que governam, que estão em eminência, esse tipo de oração vai gerar em nós um sentimento de empatia, porque para que nós oramos uma oração intercessória poderosa, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Eu sempre conto o exemplo do pastor David Wilkerson, que passou a ter períodos longos de oração diários, e quando ele pega uma manchete de jornal e ele olha, e em vez daquele crime ser simplesmente mais um crime, ele olha para a manchete do jornal e sente compaixão daquelas pessoas, porque eles estavam vivendo a vida escravizada pelo pecado, né? Então, essa vida de oração, essa oração nos faz ter empatia pelo próximo e nos colocar no lugar do outro. E aqui Paulo, fazendo essa oração, ele agradece pela conversão dos coríntios, ele agradece pela fé em Cristo que eles tinham, pelo fruto das suas pregações de testemunho, pelo período que ele passou lá durante 18 meses. Então Paulo é grato a Deus pela vida daqueles irmãos. Olha só, com relatos negativos que Paulo recebe, Paulo começa a carta enaltecendo os pontos positivos da igreja, e ele também começa a sua carta dando graças a Deus pela vida dos irmãos, porque ele tem a oportunidade de estar transmitindo para eles uma mensagem, ele tem a oportunidade de estar transferindo para eles conhecimento, para que eles possam ter arrependimento, para que eles possam mudar, mas ele, por mais que sejam problemas, adversidades, Paulo está agradecendo, porque esse sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de saber, de tentar entender as dificuldades que o outro está passando, que foi provocado e gerado na vida de Paulo pela sua vida de oração, né? E os irmãos precisavam dessa oração de Paulo, eles precisavam de fato dessa ajuda necessária, porque o estilo de vida da cidade era um grande desafio para a manutenção de uma vida exemplar. Então, o contexto em que os irmãos da igreja de Corinto estavam inseridos, um contexto de promiscuidade, prostituição, né, como nós falamos na lição passada, as prostitutas cultuais, a idolatria que havia, né, e toda impureza, toda imoralidade que acontecia na própria cidade, toda injustiça que existia na cidade. Então, era um grande desafio para que os cristãos tivessem uma vida exemplar diante de Deus.
Então Paulo dá graça e Paulo se coloca no lugar deles para tentar entender e ora a Deus para que eles sejam abençoados na sua vida espiritual. Paulo era grato pela permanência do grupo de fiéis na igreja. E essa gratidão de Paulo nos mostra 3 pontos importantes quando ele cita aí nos versículos 4 e 6 do capítulo 1. Ele faz a citação que eles são enriquecidos na palavra, que eles são enriquecidos pelo conhecimento de Deus, o conhecimento experiencial, eles tiveram experiência verdadeira com Deus, e também o testemunho de Jesus Cristo que foi confirmado neles. Então Paulo, ele dá graças por tudo que Deus deu a eles, o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, o conhecimento e o testemunho confirmado através da vida deles, o testemunho de Cristo. Então tudo isso trouxe alegria ao coração de Paulo e fez ele orar por eles para que os fiéis pudessem ser exemplo e assim abençoar a vida dos outros. O segundo subtópico é as palavras amáveis de Paulo. Paulo prepara o coração dos ouvintes para escrever a respeito das suas preocupações, do mau comportamento dos crentes em Corinto, e depois ele primeiro prepara o coração com a mensagem de reconhecimento daquilo que ele reconhece como positivo na igreja. Só que eles ainda estavam no início da caminhada cristã e faltava a eles maturidade, e Paulo também reconhece isso. Uma coisa interessante, nós sabemos que as fases da nossa vida, assim como nós temos as fases da nossa vida física, nascemos, crescemos e aí os hábitos vão mudando, a alimentação vai mudando conforme a gente cresce e aí o nosso pensamento, a nossa maturidade. Então isso também acontece na nossa vida espiritual. Então o próprio apóstolo Paulo, nessa carta, ele diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas quando eu vir a ser homem, deixei para trás as coisas de menino. Então Paulo identifica que eles, no capítulo 3, se eu não me engano, quando ele fala que ele não pôde falar com ele como a pessoas maduras, mas que eles eram como meninos, que eles eram carnais. Então Paulo faz essa identificação e por isso Paulo ora por eles de forma a sentir, com compaixão, tentando compreender a situação em que eles estavam vivendo. E Paulo entende que se eles estão em uma imaturidade espiritual, que eles precisavam de crescimento, então Paulo dá a eles exortações para que eles pudessem mudar o curso da sua vida e assim viesse a crescer. Nós precisamos entender isso porque vamos passar por situações na nossa vida e por momentos na nossa vida em que nós precisamos absorver todas as informações, absorver todas as experiências, porque isso será para o nosso crescimento espiritual. Problemas, situações adversas, situações boas e ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem daqueles que amam a Deus é nós cada dia crescermos na nossa fé, crescermos na nossa comunhão, crescermos na nossa vida espiritual para com Deus. O apóstolo faz menção do dia do Senhor também e da promessa do arrebatamento. E essa promessa do arrebatamento, ela tem dois significados diferentes, impactantes, dependendo do ouvinte. Porque quando Paulo fala de arrebatamento, quando Paulo fala do dia do Senhor, para aquele que está preparado, é um dia de alegria, é um dia de felicidade. Mas para aquele que não está preparado, é um dia de dor, de sofrimento e de trevas. Mas ele fala para que a igreja pudesse ter esperança no Senhor. Paulo temia que o comportamento dos membros da igreja pudesse comprometer a salvação deles. Então, por isso, Paulo orienta para que eles pudessem continuar servindo, para que eles pudessem continuar adorando a Deus de forma santificada, seguindo a vontade do Senhor. Um dos objetivos dessa carta, Paulo escreve para dissipar os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Então, Paulo, aqui nesse segundo subtópico, sobre as palavras amáveis de Paulo, nós vemos Paulo preocupado com eles, nós vemos Paulo preocupado, entendendo que eles estavam com o início de uma caminhada cristã e faltava a eles maturidade. Nós vemos Paulo aquecer o coração deles com a promessa do arrebatamento. Nós vemos Paulo preocupado com o comportamento deles, que não condiziam com a vida cristã, e preocupado com a sua salvação. Então vemos
o cuidado, o carinho e o amor de Paulo por aquela igreja. O terceiro subtópico é a expectativa de Paulo alicerçada na fidelidade de Deus. O apóstolo ele deixa claro que os que Deus presenteou com a salvação em Jesus Cristo era fiel para guardá-los de modo irrepreensível até a segunda vinda de Jesus. Na igreja em Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja. Então Paulo sempre demonstra o carinho, o afeto, o desejo de exortar os irmãos, de conduzi-los para que eles pudessem estar sempre andando debaixo da vontade de Deus. Deus sempre está disposto a perdoar e Paulo, através das suas exortações, está mostrando isso. À medida que o povo se arrepende dos seus pecados e abandona, o Senhor tem prazer em ajudar nesse processo de santificação. Alguns crentes em Coríntios eram infiéis, mas o apóstolo os exortava ao arrependimento a fim de que eles se achassem fiéis aos mandamentos do Senhor. Então a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus, porque os irmãos estavam cometendo erros, os irmãos estavam com práticas que não agradavam a Deus, mas ele insiste em exortar a igreja porque ele sabe que Deus é fiel para nos perdoar, porque ele sabe que Deus ele tem desejo de nos perdoar, Deus ele tem desejo de nos ajudar. Deus já enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos ajudar. E Paulo está transmitindo essa mensagem à igreja e ele está transmitindo também, através dessa carta, essa mensagem a nós, provando que sempre há uma oportunidade para arrependimento e Deus sempre está chamando o seu povo ao arrependimento, porque através do arrependimento é que nós vamos viver uma vida de um evangelho genuíno. Através do arrependimento, nós vamos reconhecer a necessidade que nós temos de servir a Deus com integridade no nosso coração. Bom, agora nós estamos caminhando para o final da nossa lição e nós vamos para o terceiro tópico, que é uma igreja marcada pelos dons. O primeiro subtópico é os dons espirituais. Nós falamos aqui que das palavras positivas que Paulo fala sobre a igreja de Corinto, é que ele diz que nenhum dom vos falta, né? A igreja que tinha muitos dons espirituais, que inclusive nós temos a descrição dos dons no capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo ali faz a descrição desses dons. E é justamente para essa igreja que não faltava nenhum dom. Só que vamos imaginar esse contexto. Durante a leitura da carta nós vemos problemas sexuais, nós vemos problemas de diversos tipos, erros, imoralidades, problemas que Paulo está tratando na carta. E aí nós vemos logo no início Paulo falando que era uma igreja que não faltava nenhum dom. E aí uma das primeiras reações de quem lê a carta é tentar entender como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja tão carnal, com tantos problemas morais? Você já parou para pensar nisso, para tentar entender por que existia dons, Deus dava tantos dons para uma igreja que era tão carnal e que tinha tantos problemas morais? A questão é que os dons são presentes de Deus, são imerecidos. E Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito do seu povo. Então o dom de Deus não é pelo mérito humano, o dom de Deus não é por merecimento, mas o dom de Deus ele tem um objetivo. O dom de Deus ele é para a edificação da igreja. Nós vemos que se uma pessoa não usar o dom, se uma pessoa receber um dom de Deus e ela usar esse dom, mas ela não tiver uma vida íntegra, ela não tiver uma vida de retidão para com o Senhor, ela não viver a palavra de Deus, ela não viver a vontade de Deus, ela não vai ter a sua salvação confirmada pelo Senhor. Nós temos Jesus nas suas instruções aos discípulos, ele diz claramente no fim dos tempos, onde muitas pessoas se apresentariam diante do Senhor dizendo: eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu preguei a palavra. E Jesus dá uma declaração forte dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus está falando de pessoas que tinham dons, que tinham habilidades, que tinham poder para expulsar demônios e curar enfermos. Mas ele diz: vós
que praticais a iniquidade. Então, o dom, a habilidade não é requisito para a salvação. A salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos ter atenção, que é o que também nós vamos tratar um pouquinho mais aqui no tópico 2, no subtópico 2, que é os dons espirituais não define a nossa espiritualidade. Nós sabemos que durante um longo tempo eu convivi com isso, e isso acontece muito no meio pentecostal, que para muitas pessoas as manifestações espirituais são sinônimo de espiritualidade e santidade. Para muitas pessoas, uma pessoa que tem muitos dons, uma pessoa que fala muito línguas estranhas, uma pessoa que profetiza, ela é mais espiritual do que outras. Isso para muitas pessoas no nosso meio, que somos pentecostais, que somos assembleianos e que somos de outras denominações pentecostais, ainda hoje muitas pessoas pensam assim, pensam que uma pessoa que tem dons é mais espiritual do que outra e que isso é sinônimo de espiritualidade. Mas não é bem assim, isso é um engano, pois a santidade verdadeira é evidenciada pelo fruto do Espírito. Então, para mim conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu não tenho que ir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, para conferir a lista dos dons e comparar e dizer, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não. Para mim saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, eu tenho que ir lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, e ver os frutos do Espírito. Amor, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Então eu tenho que conseguir identificar ali os frutos do Espírito. Se essa pessoa tem os frutos do Espírito, então posso dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Se ela tem os dons e tem os frutos do Espírito Santo, por causa dos frutos, eu posso declarar que ela é cheia do Espírito Santo. Se ela tem os dons, mas não tem frutos do Espírito, mas ela tem obras da carne, então eu não posso dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Então, dons não é sinônimo de espiritualidade. Para que eu possa identificar uma pessoa espiritualmente saudável, uma pessoa que tem a maturidade espiritual, eu preciso observar os frutos no seu dia a dia. O terceiro subtópico é os dons são capacitações para o serviço. E aqui nós precisamos entender. Uma observação interessante é que Paulo, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais na descrição. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele continua fazendo essa descrição. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ele coloca no meio o poema sobre o amor. Então isso nos leva a entender que os dons ele deve ser usados com base no amor. Então entre o capítulo 12 e o capítulo 13, ele dá uma pausa para falar exclusivamente sobre o amor, quando ele diz, eu posso falar, se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse o amor, não, de nada valeria. Então isso nos dá a entender que o objetivo que tem que nos levar a usar os dons espirituais, a ser um instrumento de Deus, é o nosso amor a Deus, primeiramente, sempre amar a Deus acima de todas as coisas. Você prega o Evangelho, você evangeliza, não é simplesmente por amor às almas e por amor à igreja. Primeiramente é por amor a Deus, porque nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E porque amamos a Deus, nós temos que usar esses dons com base no amor. Amando a igreja, amando o próximo, amando a todos que estão ao nosso redor. E usando os dons para o crescimento espiritual da igreja. O apóstolo aconselha a fazer o uso com humildade dos dons, porque se nós não fizermos assim, nós correremos um sério risco de usar os dons para projeção pessoal. Quantas pessoas você já viu usar dos seus dons e das suas habilidades? Você já ouviu em algum programa de televisão uma pessoa perguntar para outra, dizer assim, olha, o que você recebeu através da oração de fulano de tal? Então, pessoas que usam os seus dons e as suas habilidades para autopromoção. O uso dos dons sempre tem que ter um objetivo claro. Temos que usar com humildade, com amor, para a edificação da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Deus deu dons gratuitamente, diversos dons para serem compartilhados na igreja. Inclusive, quando Paulo fala na carta aos Coríntios, ele fala dos dons, ele fala de língua estranha, ele diz, quem fala em língua, se não tiver intérprete, que fique calado. Porque se tiver intérprete, edifica a igreja. Se alguém profetiza, ele deve profetizar e outros julgar para que haja edificação da igreja. Então veja
né, na fala de Paulo na carta aos Coríntios, o que ele quer transmitir para os irmãos é que existe uma necessidade do uso dos dons, mas que esse uso tem que ser para a edificação da igreja. E aí isso vai trazer mais benefícios quando complementados entre si, quando nós usamos os dons uns contra os outros, cada um na sua habilidade e função, para a edificação e crescimento da igreja. Paulo, ele dá graças a Deus pelos dons que se manifestavam entre os coríntios, mas ele faz essa advertência: os dons devem ser usufruídos para o bem comum. Nós somos um corpo e tudo que nós fazemos tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. Se não for assim, não vale e não adianta nada. Eu tenho que fazer para que a igreja seja edificada através dos dons espirituais. Vamos fazer a conclusão da nossa lição? A maneira como o apóstolo Paulo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja em Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva. Paulo, enquanto dá graças, alerta aos seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz o assunto que aprofundará mais tarde: os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Esse é o objetivo maior dos dons, das habilidades e pelo motivo qual nós nos reunimos para celebrar e adorar o nome do Senhor, edificação mútua da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue guardando, protegendo, te abençoando e te livrando. Espero que essa lição tenha servido para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Até a próxima lição. Um forte abraço.